Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa jornada. Meu nome é Paula Frota e eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, depois da gente ter processado as primeiras informações, da luz a gente ter definido qual seria o rumo, né, a estrada que nós iríamos percorrer, qual era o foco que a gente ia dar para toda aquela circunstância. A gente começa a contar para as pessoas da família o que estava acontecendo, as possibilidades da Júlia ter que operar e tudo mais. A gente começa a compartilhar isso com as pessoas da nossa família. E eu começo a ligar desesperadamente em todas as clínicas em Campinas para poder fazer, né, aquele exame sem dar anestesia, um lugar onde acolhesse os nenéns, que, né, respeitassem o momento de sono deles e que fizesse esse exame sem anestesia, né, sem a sedação. E aí, depois de tanto procurar, a gente acha uma clínica fantástica, um pouco mais longe da nossa casa, num bairro mais afastado, mas uma clínica muito boa, era uma clínica nova, de uma pessoa conhecida. E nessa clínica eles falam: não, pode vir com ela, a gente vai pedir para você ser uma das primeiras a chegar. Aqui a gente já vai fazer todo o procedimento de entrada, de papel, de tudo mais. E aí a gente espera você colocar ela para dormir. Quando ela adormecer, a gente coloca ela na máquina. Então você entra na frente das outras pessoas. Só que para isso você precisa estar aqui. Eu falei: ok. Então, no dia que a gente marca o exame, fomos eu, o Luiz e a minha mãe lá para a clínica. E antes de ir, eu acordo a Júlia um pouco mais cedo e eu começo a conversar com ela: filho, hoje a gente não vai passear, hoje a gente vai passear em um outro lugar, hoje a gente vai fazer um exame e eu vou precisar da sua colaboração. A mãe precisa que você chegue lá, é um lugar estranho, é um lugar que tem mais barulhos, mas a mamãe vai te dar uma mamá lá, a mamãe vai fazer todo o seu ritual de sono ali e você precisa adormecer. Eu preciso que você me ajude para que a gente possa fazer esse exame com você. E como se ela entendesse mais uma vez, talvez por essa nossa conexão, talvez por eu contar tudo para ela, talvez por essa paciência que a gente desenvolveu ali. A gente chega na clínica muito cedo, a gente dá entrada em todos os papéis ali, naquela burocracia inicial. A Júlia é liberada para fazer o exame, eu entro com ela para uma antessala ali. E ali eu fico ali brincando com ela, já era próximo do horário dela dormir mesmo, né, naquela sonequinha da manhã. Então eu fico com ela ali, brincando, tudo, da hora dela mamar, eu começo a amamentá-la. E aí eu vou falando: filha, você precisa dormir, você precisa. A mamãe precisa que você durma para que a gente possa fazer esse exame em você. Vão tirar um monte de fotos da sua cabecinha, então você precisa ficar bem quietinha e tudo mais. E aí a Júlia começa a mamar, a gente dá de mamar, põe pra rotar, troca fralda, não sei o quê. E aí a Júlia começa a ficar sonolenta, e ali eu começo a cantar pra ela as músicas que ela gostava, a embalar ela, colocar ela pra dormir, a deixá-la o mais tranquila possível, a falar: a mamãe tá aqui, é a mamãe que vai ficar com você o tempo inteiro, a mamãe não vai te deixar ir num lugar sozinha, fique calma, fique tranquila, mas eu preciso que você durma agora e que você durma muito profundo para que a gente possa fazer esse exame. Então a Júlia adormece, eu aviso, né, o enfermeiro lá, a pessoa, para poder colocar ela na máquina. Eles liberam a sala pra gente. Eu entro com a Júlia. Então eu falo que eles pedem para eu entrar com ela, até porque não seria diferente. Eu entro com ela ali, eu posiciono ela, né, do jeito que ela precisa ficar. Vem uma outra pessoa dar uma ajeitadinha nela. A Júlia não acorda, mesmo, né, estando frio. Eu cubro ela, mesmo eu tirando ela do meu colo e colocando ela num lugar estranho, que era uma maca pequenininha. A máquina faz muito barulho, eu começo a achar que ela vai chorar e eu continuo ali com ela falando: filha, tá tudo bem, lembra que a mamãe falou que agora você vai fazer o exame? Então dorme tranquilo, fica tranquila. E a máquina começa a fazer a tomografia, e eu ali com ela, eu começo a cantar, e ela ali, ela não se mexe, a gente consegue fazer de uma única vez os exames, não precisa repetir. A Júlia fica quietinha, ela não desperta. E a hora que a máquina desliga, que eu pego ela dali, a Júlia acorda. E aí eu falo: filha, muito bem, agora a gente vai voltar pra casa, você vai tomar um banho gostoso, e aí você vai descansar melhor, porque eu sei que esse sono não foi o sono melhor pra você. E aí a gente espera, né, sair as imagens pra ver se teria que repetir ou não. Mas dá tudo certo, a gente não precisa repetir, a Júlia não precisou ser sedada. E a gente vai pra casa e fica aguardando o diagnóstico, né, o resultado. O resultado chega no dia seguinte e ali está escrito crânioestenose. A gente marca o retorno com o neuro e nesse meio tempo, entre marcar o retorno com o neuro e saber de tudo aquilo que ia acontecer,
e ficar pensando, né, nas outras questões. Eu sempre reforçando pro Luiz, a gente tem que se manter firme. Todos os recursos que a gente precisa, a gente vai receber. A gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente, né, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Vamos só se preocupar em escolher. A gente não tem que entender de onde vai vir, o porquê vai vir. Se a gente está tendo que passar por isso, é porque a gente vai, né, a gente vai ser suprido das necessidades para passar por isso. Então, naquela fé, eu falei, começa a exercitar sua fé a partir daí. E como se Deus quisesse mostrar para o Luiz que ele de fato precisasse ter mais fé e que eu estava certa em pensar tudo aquilo, em exercer, né, daquela forma, em focar naquilo que a gente precisava aprender e a desenvolver aquilo e suportar a Júlia, porque era a história dela. A gente está um dia em casa, a gente recebe uma ligação de uma pessoa muito querida nossa, que a gente tem muito amor e que a gente ama, tipo, infinitamente. E que fala assim, vocês estão em casa? A gente fala que está. E ela fala, eu vou passar aí então, que eu preciso conversar com vocês. E a gente, ok. A Júlia estava dormindo, já era tarde da noite nesse dia. Essa pessoa vai até a nossa casa. E aí ela vira pra gente e fala, olha, eu sei que vocês estão passando por isso, eu sei que a Júlia precisa operar, eu sei que o valor é esse. E diante de tudo isso, eu quero que vocês não se preocupem com absolutamente nada, porque a parte financeira eu vou emprestar para vocês. Essa parte financeira eu vou suprir vocês, porque daqui em diante eu quero que vocês foquem só na Júlia. Eu não quero que vocês fiquem com essa preocupação, eu não quero que vocês fiquem com esse pensamento. E depois, um dia, quando tudo isso passar, depois a gente vê o que a gente faz, como vocês me devolvem esse dinheiro, como que a gente formaliza tudo isso. Mas nesse primeiro instante, eu só quero dar essa tranquilidade para vocês, porque é só isso que eu posso fazer, eu não posso fazer mais nada, eu só posso fazer essa parte. E ali a gente muito comovido, a gente não sabia nem o que pensar, a gente foi pego de surpresa, era como se um anjo estivesse batendo na nossa porta e falando aquilo. Aquela pessoa vai embora, ela só pede para não comentarmos nada com ninguém, né? Que ela queria que, ela falou, não tô fazendo isso para aparecer, eu não tô fazendo isso para mostrar para ninguém, eu só quero que vocês fiquem tranquilos. Então a gente não precisa contar isso para ninguém. E ali ela vai embora e olha, o Luiz olha pra mim e fala, como você consegue? Eu falo, consigo o quê, homem? Ele, como você consegue, né? Ter tanta fé e fazer com que as coisas aconteçam dessa maneira. Ele falou, eu não acredito que existem pessoas boas a esse ponto e existem pessoas que ainda são capazes de se desprender de determinadas coisas para ajudar outras pessoas que elas nem têm obrigação. Eu falei, existem. E a gente é uma dessas pessoas, né? A gente tem que exercer isso. A gente tem que pegar esse exemplo que pra gente está sendo tão bom e tão generoso e fazer isso com outra pessoa também que não consegue. Essa é a corrente. É nisso que eu acredito. E é por isso que eu acho que a gente só precisa dar o primeiro passo, que Deus põe o chão embaixo. É por isso que eu acho que a gente não precisa saber de onde os recursos vêm, a gente só precisa saber que eles vêm. E que tudo que a gente vai passar, a gente já está suprido de todas as necessidades, a gente já está suprido disso. A gente só precisa acreditar para que as coisas possam de fato chegar até a gente. Então a gente ficou muito emocionado, a gente rezou, a gente agradeceu muito, né, por aquela pessoa, por estar tendo a oportunidade de então como iniciar aquele processo na certeza de que a Júlia iria ter que operar, muito mais tranquilo e sabendo que tudo iria dar certo. E ali, diante daquela conversa, a gente marca esse retorno com o nosso neuro, a gente volta, leva os exames para ele. Ele começa a dizer pra gente, né, que como iria ser o processo mesmo, agora que a cranicenose havia sido confirmada, então a Júlia precisava operar, a Júlia tinha que operar, né, após os 6 meses, então ele fala, olha, o ideal é a gente operar a Júlia com 6 meses de idade. Por quê? Porque com 6 meses ela já tem uma maturação hematológica, onde o neném já começa a produzir os próprios anticorpos e não depender tanto da mãe. Isso é muito importante para o processo de recuperação. É onde também a gente fica mais seguro, porque ele vai receber uma bolsa de sangue ali, porque eles não podem perder tanto sangue, né? Ao longo da cirurgia eles perdem, porque acaba, né, na cabeça, é normal perder, só que o corpinho deles, por ser muito pequeno, a gente faz essa reposição de transfusão de sangue. Então, quanto mais maduro hematologicamente esse neném tiver, melhor para ele, melhor para todo o processo. E aí ele começa a passar as outras instruções. Então a gente ia ter que levar a Júlia num oftalmo, porque por conta a parte dela que era fechada era bem essa daqui de cima. Então a testa era amassada
e o olho dela, né, o globo ocular dela era um pouco torto, dava até para ver ali nos exames. Então ele falou, olha, por conta dessa diferença, a gente começa a precisar a investigar o que isso pode causar na vista da Júlia, né? Se teve algum dano, se não teve, porque se precisar, a gente já essa oftalmo, que também é cirurgia, ela já entra junto para fazer alguma correção que precisa. A gente precisa fazer acompanhamento dessa pressão ocular, né, para ver se o cérebro quando está expandindo, como é que está fechado, se teve algum problema nisso ou não. Enfim, ele começa a explicar todas as questões, agora os pontos mais críticos de todo o processo, os pontos mais que a gente precisa prestar mais atenção. E junto com tudo isso, a Covid começa a chegar no Brasil. Ele começa a falar, olha, a gente precisa agora prestar atenção em duas coisas. A gente precisa agilizar todo esse processo, já dar entrada no pedido, né, para liberarem o hospital, o plano de saúde, liberar o hospital e tudo mais, que demora um tempo. E é o tempo da Júlia completar 6 meses, porque ali a Júlia estava, né, já com 4 meses e meio, já caminhando para o 5º mês de vida dela. E ele falou, então a gente tem esse período aí para agilizar tudo, por quê? Porque a Covid está chegando no Brasil, tem muitos casos já nos hospitais, a gente não sabe como os hospitais vão ficar, é uma doença nova, e diante dessa doença, de tudo isso, a gente precisa se precaver, a gente precisa, né, estruturar como tudo isso vai acontecer, para entender se a gente retarda essa cirurgia da Júlia, se a gente antecipa a cirurgia dela. Porque como é um vírus novo, a gente também não pode colocar ela em risco, né? Ela não pode pegar esse vírus num pós-cirúrgico, alguma coisa, porque ela é muito bebê. E a gente não sabe o que vai acontecer. Então vamos acompanhar tudo, façam todos os processos, levem ela lá no cardiologista, na oftalmologista, a gente precisa fazer exame de sangue para ver todas as tipagens, para ver como é que ela tá nessa questão hematológica, e a gente precisa dar esse tempo do corpinho dela também evoluir, né, amadurecer um pouco mais pra gente ir acompanhando. E aí a gente vai se falando todos os dias, a gente vai vendo para ver o melhor momento de operá-la. E aí eu questionei ele, tá, mas e se a Covid chegar, e se der lockdown, que nem tá acontecendo na Europa e que nem tá acontecendo nos outros países, como que vai ficar tudo isso? E aí ele fala, Paulo, o ideal é a gente fazer assim dentro dos 6 meses. Se a gente precisar prorrogar isso para 7, 8 meses, tá tudo bem, não tem problema. Quanto antes melhor, mas retardar um pouco, assim, 2, 3 meses também não vai ter tanto impacto. E a gente vai acompanhando isso com os médicos, a gente vai acompanhando isso com tudo, né? Então fique tranquila que a Júlia agora está 100% assistida, a gente está aqui e a gente vai fazer o que é melhor para ela. A gente volta para casa com aquele monte de informação e logo na sequência, né, a gente começa a marcar os médicos e tudo mais, e logo na sequência disso vem o primeiro lockdown, vem o anúncio do primeiro lockdown. E aí eu e o Luiz, a gente começa a refletir sobre estar ali, sobre aquele lockdown, sobre toda aquela situação e essas reflexões e como foi o nosso lockdown, como foi passar por tudo isso, né? Eu te conto no próximo vídeo. Até lá!